Rony Frank Torres Stone, magistrado graduado em Direito pela Universidade do Amazonas, pós-graduado na área de concentração em Direito Constitucional para obtenção do grau de mestre pelo Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco, na Faculdade de Direito do Recife. Tem formação pelo Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva e possui curso de especialização em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Foi procurador da Fazenda Nacional, junto à Procuradoria da Fazenda no estado do Amazonas. Assumiu o cargo de magistrado em 1997, passando a exercer a magistratura no município de Novo Airão, no Amazonas. Respondeu ainda pelas comarcas de Humaitá e pela Vara Especializada da Execução Fiscal Estadual. Em 2012, passou a ser titular da primeira Vara da Fazenda Pública da capital. Atualmente, é titular da VEP, a Vara de Execuções Penais. Olá, muito boa noite. Está no ar o Roda Viva Amazonas, pelo canal 2.1 digital e para você que está na net no canal 13. Pelas ondas tropicais da Rádio Cultura do Amazonas. Estamos também nas redes sociais com interatividade, aguardando a participação. Estamos ao vivo, né? E também pelo aplicativo Mano. Você pode nos acompanhar aí no seu celular. Temos o apoio cultural do Café Arte e do restaurante Sara Comida Árabe. Na bancada de entrevistadores, aqui à minha direita, jornalista Jefferson Coronel. Aliás, um dos fundadores de jornalismo aqui da TV Cultura, que retorna com a gente. Seja bem-vindo. Bons tempos. Aqui à minha esquerda está simplesmente Shirley Assis, jornalista, e aqui à minha direita, Saulo Borges, com a gente. E ali, a postos para fazer a caricatura do nosso convidado, o nosso artista plástico Euros Barbosa, que ao final vai entregar esse de presente aqui para o nosso convidado, né? No centro do Roda Viva, Dr. Rony Frank Torres, que é juiz coordenador de reestruturação da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Amazonas. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. E antes de qualquer coisa, eu queria exibir uma matéria que eu fiz há uns 20 dias atrás, lá no CDPM2. Sim. Com um trabalho que tem a sua participação. Eu vou convidá-los para assistir agora. Engatou, né? Ah, tá. Então a gente vai ter que exibir depois. Mas é um programa de reintegração e reintegração dos internos e remissão de penas, que passa por trabalho na agricultura, trabalho de padaria. Posso chamar? É isso? Vamos lá, vamos assistir então. O programa de ressocialização da Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas foi implantado este ano e já contabiliza números que vão além da expectativa dos criadores e gestores. Mais de 1.000 internos aprendem várias profissões, as mais diversas, com destaque para técnicas agrícolas. Dentro dos muros de uma unidade antiga foi implementada a ampliação do projeto de produção agrícola, onde os internos produzem hortaliças e criam animais como porcos e aves. Foi aqui que o agricultor Elias Rodrigues, interno do CDPM2, encontrou a oportunidade de reduzir sua pena e exercer a profissão que praticava no interior do Ceará, além de aprender novas técnicas. Ele tem uma propriedade no interior do estado e sonha com o dia do recomeço. É um trabalho que ajuda a gente a sair mais rápido e a gente não tem a mente da gente passa o dia ocupado, não tem tempo para estar pensando besteira. É uma oportunidade muito boa para quem realmente quer mudança. O programa teve uma aceitação imediata dos internos, que precisam passar por rigoroso processo de seleção. Aqui no maior complexo prisional de Manaus, começou um projeto de remissão de penas e também de ressocialização dos presos. São cursos técnicos e também trabalho agrícola. As penas são diminuídas e uma nova oportunidade de vida é dada aos internos. O secretário de Administração Penitenciária, Vinícius Almeida, é um entusiasta do programa. O feedback que a gente tem tido deles é muito incrível, né? Eles dizem que é a primeira porta que a sociedade abre no que tange a possibilidade de voltar a ser inserido, né? Como eu disse anteriormente, não tinha isso. Então eles eram encarcerados, saíam apenas para o banho de sol
E a única oportunidade de remissão de pena que eles tinham era a possibilidade de remissão pelo estudo e pela leitura. Essas também continuam. Hoje a gente atinge em torno de 700 no Amazonas. Tudo começou neste pátio, onde o gramado deu origem a estas hortas e também ao viveiro de galinhas. Foi quando o interno Peter Sanderson Souza viu a oportunidade de pôr as mãos na terra, um trabalho que fazia no interior do Amazonas. Ele aprendeu a fazer a compostagem, onde cultiva tomates, quiabo, girimum, além das verduras. Suas hortaliças alimentam os colegas de presídio e até para doações à sociedade. O projeto de remissão, ele é para todos, mas nem todos querem se incluir no projeto. Mas aquele que quiser se incluir no projeto, eu creio que não só eu, como toda a direção, o corpo técnico, está disposto a abraçar e aceitar ele, como se fosse um filho. O idealizador do projeto agrícola Plantando a Liberdade é o diretor do presídio, Lucas Maceda, que acompanha a evolução do projeto desde o pátio do novo CDPM. Os internos são extremamente dedicados e zelosos com tudo que eles fazem. Por estarem encarcerados, a atividade que eles têm, atividade fim, compromisso, é essa do trabalho e os que estudam. Então tudo que eles fazem, tudo que eles procuram fazer, eles se dedicam ao máximo. O programa de remissão de pena e ressocialização forma também profissionais em várias áreas, como manutenção predial. Esses internos estão construindo uma passagem de contenção e triagem, um trabalho que o soldador Wadson Monteiro conhece e praticava antes de ser preso e sabe o valor que tem no mercado. Menos grade e mais trabalho, né? É isso que nós queremos. A alta tecnologia está presente em todo o sistema, seja no ar com o olho vigilante do drone, nos scanners das entradas ou no subsolo com o sensor de abalos sísmicos. O sistema de audiências judiciais por videoconferência já começou a funcionar. Secretário, esse projeto da teleconferência, ele foi criado com uma expectativa de economia muito grande, né? Verdade, esse projeto a gente tem a parceria com o Tribunal de Justiça, o desembargador Ieda é um entusiasta do projeto, nos apoiou bastante, junto com o governador Wilson Lima, e esse projeto ele visa realmente diminuição de custos, né? E também a questão da segurança. Hoje a gente gasta em torno de 7 milhões ano para fazer o transporte dos presos aqui do ramal, né, de todas as nossas unidades, para o fórum. São muitas histórias de erros e pecados pagos com muito suor e sentimentos de arrependimento. E principalmente de esperança. Esperança e fé, que não costuma falhar. Deus. Primeiramente Deus. É como a gente está fazendo aqui, como se a gente estivesse fazendo o melhor, como se fosse para Deus. Porque tudo na nossa vida, quando a gente vai fazer, a gente faz como se fosse para Deus. Sempre o melhor. Doutor Franco, o senhor conhece bem esse projeto, né? Que o senhor Sim. Participou. Conhecemos e temos acompanhado esse trabalho. Desde o início. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Pelo número de internos que participam, isso não mexeu forte nas lideranças do crime que estão lá e que antes indicavam quem ia participar de um programa, de outro? Certamente, porque uma das razões, o que fortifica uma liderança, muitas vezes, é determinar quem vai poder ter direito a algum benefício. E esse tipo de comportamento deve ser coibido e reprimido pelo Estado. O Estado não pode permitir que se escolha dentro do presídio quem vai trabalhar, quem vai ler, quem vai praticar alguma atividade que possa trazer algum benefício para o detento. Se ele permitir isso, ele vai perder o controle do ambiente interno e possibilitará a qualquer possibilidade de ter controle sobre eventuais situações de rebeliões que venham a ocorrer. Pois é, porque logo depois aconteceu o último massacre. Eu acho que quase 2 semanas depois que eu fiz essa matéria, aconteceu todo aquele levante. Esse programa, pela adesão que ele tem, ele não precisava ser mostrado mais? Veja bem, nós estamos saindo de uma situação caótica de 2017, onde praticamente não se tinha muito pouco, e os presídios não estavam sob o controle efetivo do Estado. Isso pode se ver pelo massacre como ele ocorreu em 2017, né, onde as mortes foram cometidas com armamento, facões,
granadas, até granadas foram encontradas lá dentro. E a partir dali, o Estado tomou posição, e não só a administração penitenciária. Eu falo Estado no seu conjunto de instituições, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Houve todo um envolvimento, um engajamento, para que nós tentássemos, aos poucos, mudar aquela realidade. Que não é tão simples, não é fácil, porque isso exige também, né, deslocar recursos que também são escassos. O Estado precisa colocar recursos em várias áreas que estão aí precisando de atendimento por parte do Estado, na área de saúde, educação, etc. Mas com o pouco que nós tínhamos, nós nos envolvemos e eu tenho a convicção de que nós já conseguimos transformar bastante, né, aquela realidade. O que aconteceu no domingo passado e na segunda-feira, logo no dia seguinte, na minha opinião, é algo completamente atípico, né, e não retrata todo o esforço feito, né, pelas instituições envolvidas na melhoria do sistema penitenciário. Doutor Rony, me perdoe, vou fazer uma interrupção aqui. Foi feito todo o esforço por todas as instituições envolvidas, Ministério Público, Governo do Estado, Poder Judiciário, mas se chegaram a 55 mortos. A gente teve um novo evento terrível, né? Sim. Não tem como dizer outra coisa. Quem é que errou? Bom, eu acho que nós temos que olhar esse evento não como um evento causado por um problema dentro do sistema penitenciário, mas um reflexo do que está ocorrendo aqui fora, no estado do Amazonas. Nós temos um estado que se transformou num corredor, né, de tráfico internacional. As nossas fronteiras estão completamente abandonadas, e não é de hoje, isso já vem de há muito tempo. E o tráfico ganhou uma força muito grande dentro do Estado. E o Estado sozinho não vai conseguir resolver essa luta. E essa luta, ela está sendo transferida para dentro do presídio. Agora, é claro que isso respinga, né, de maneira, eu digo, injusta, em todo o esforço, toda a dedicação, toda a energia, né, colocada para melhorar o sistema. Se os senhores olharem, não temos só plantações ali dentro. Já estamos ali dentro do Compage, que não tinha nada, depois daquele evento trágico, destruiu-se tudo, né? Já temos uma padaria para ser inaugurada lá. O Estado já comprou equipamento, virá um investidor com mais investimento para colocar lá dentro, e vamos ter os detentos trabalhando nas padarias, produzindo pão para serem usados dentro, construídos pelo sistema, e o excedente vendidos. Eu vi lá uma oficina, né, para manutenção de ar-condicionado, uma fábrica que está sendo montada para bolsas recicláveis. Exato. Né, mas... Já temos praticamente mais de 1.000 detentos, né, trabalhando, e o interessante é que quando eles começam a trabalhar, eles são, digamos, separados dos demais. O senhor não acha pouco? Sim, muito pouco, mas avançamos. Até porque, veja, depois do que ocorreu em 2017, nós tivemos que parar e reestruturar, inclusive, as nossas instituições. Então, né, o aproveitando judiciário. só o gancho do Jefferson agora, o que restou de lição para as autoridades que cuidam do sistema penitenciário do Amazonas a partir do episódio de 2017 e esse mais recente agora de 2018? Bom, que tipo de mudanças foram introduzidas lá, naquele período, e agora? A principal mudança, aquela que nos coube, né, vou falar aqui do Poder Judiciário, foi reestruturar a VEP. O Tribunal de Justiça analisou... Qual é o orçamento que tem o sistema penitenciário? Desculpe, doutor. O orçamento do sistema penitenciário realmente eu não tenho ideia hoje. Eu não tenho esses dados, só com a SEAP. Mas dentro do Poder Judiciário nós analisamos a situação. Nós tínhamos lá, à época, 17 mil processos, né? E qual era a grande preocupação? Os processos estão tramitando com a regularidade necessária, né? Estamos conseguindo atender, né, a essa massa carcerária que está ali e concedendo a ela os benefícios que são devidos com o passar do tempo ou não. Fizemos uma análise e achamos que era necessário, né, reestruturar a VEP. Daí o tribunal mandou um projeto de lei para a Assembleia e hoje a VEP está estruturada com 3 juízes,
né? Um cuidando do regime fechado, um do semiaberto e outro do aberto. O do aberto também cuida do sistema correcional, o corregedor dos presídios, que é o Dr. Glenn, que passa a visitar os presídios, né? Até almoça lá, né? Ele vai até engordar. Qual é a quantidade hoje atual de presos aqui no estado? 7, 8 mil? 7, 8 mil, e flutua, porque a todo momento entra e sai, eu estou falando do total, E né, de esses presos são provisórios suficientes para atender essa grande população carcerária? Na parte judicial, você está dizendo? É isso que nós estamos dimensionando. Porque o que acontece? Não se pode chegar e colocar, de repente, 10, 20 juízes na aberta. Nós primeiro analisamos. Olha, eu acho que talvez nós sejamos capazes de dar uma resposta eficiente, usando tecnologia, né, com tantos juízes. Estou lá há praticamente 1 ano e pouco, analisando os resultados, e ao final, acho que do mês de julho, vamos fazer um relatório e levar ao tribunal e dizer, olha, isso aqui é suficiente ou precisamos de um reforço para que não voltemos a trabalhar com mutirões. Por que você trabalha com mutirão, senão que alguma coisa está errada? Algo não está funcionando, né, a contento, você não está conseguindo uma resposta efetiva para toda aquela demanda jurisdicional. Mas o que nós precisamos fazer primeiro? Fazer uma avaliação do que nós podemos melhorar em termos de tramitação e rotina processual, para que aquele detento que, de repente, tem direito a uma progressão daqui a 6 meses, ele não tem que esperar por aquela progressão 4 anos, 1 ano, nem um dia. A maior dificuldade aí, de onde vem? É do Poder Judiciário, é da promotoria ou é da Defensoria Pública? Todos nós temos dificuldades. Mas o que estava faltando, a meu ver, né, integração. Porque o trabalho judiciário ele não vai conseguir ser eficiente se eu não tiver, do outro lado, né, um defensor que também trabalhe, um Ministério Público também atuante, e a SEAP me fornecendo as informações que eu preciso para que eu possa analisar se o detento tem direito a um benefício ou não. Então, uma das preocupações nossas era chamar todos para que pudéssemos conversar e ver como nós podemos trabalhar junto, de forma eficiente, né, para que nós pudéssemos dar àquele cidadão que está ali, muitas vezes não tem recurso para contratar um advogado, né, mas nós podemos dar para ele uma resposta judicial eficiente. Ele não precisa gastar, se ele quiser ter um advogado, pode, mas a ideia nossa é que ele não precise gastar 1 centavo para que ele tenha direito a analisar a sua progressão ou até uma eventual progressão, eventual livramento condicional, se for o caso. Doutor, antes tarde do que nunca. Sim, claro. E assim, a gente, acho que todos nós aqui acompanhamos isso há quase ou mais que 15 anos. Na época existiam apenas 2 unidades, né, Compage, que já existe desde 82, e se eu não me engano, desde o projeto já tinha essa questão de utilizar a mão de obra dos presos para agricultura, para agrícola, na verdade, né, como uma colônia agrícola. E, no entanto, agora o senhor está falando, né, colocando aqui para a gente, até o Cristóvão mostrou aí na matéria produzida, de que existem 1.000 presos, eu acho que é um universo de 13 mil, se não me engano, se somar, não só o Compage somar em todas as cadeias, né, entre provisórios e o regime fechado. Aí eu lhe pergunto, tem como ser proativo, precisou ocorrer aquela chacina, aquela mortandade de 2017, né, para que se reformulasse a vara de execuções penais, né, se colocasse 3 juízes, e nesse universo de, por exemplo, no Compage são 1.055, né? Por Aquequara 1.246, esses dados são da SEAP. Com quantos profissionais vocês contam? Na verdade, o senhor tem, claro, uma ideia mais ou menos da vara de execuções penais, né? Mas aí tem o Ministério Público e tem a própria Defensoria Pública. Isso precisa, como eu disse, não é possível se dizer hoje, olha, nós somos capazes de responder isso com essa estrutura. Por quê? Porque nós estamos ainda trabalhando com um acervo que está sendo finalizado.
Então, eu só consigo dimensionar se eu tenho realmente a estrutura capaz de responder aquilo no momento que eu não esteja mais trabalhando com aquilo que estava parado, abandonado. Porque quando nós entramos, você tem 17 mil processos. Começamos a tentar sanear e olhar todos os processos. Só que ele não é estático, né? Eu mexo naquele processo, depois ele volta para mim. Eu ainda tenho outros para serem analisados. Então, eu estou trabalhando com um acervo. Nós fizemos toda uma reestruturação, inclusive, do fluxo dos processos. Nós mudamos todos os processos para um outro fluxo completamente novo, automatizado, porque nós temos que usar o potencial da tecnologia que o sistema nos oferece para que eu possa ser eficiente ao máximo, com o menor número de pessoas possível. Até porque essa é uma necessidade hoje em todos os órgãos. Eu não posso estar desperdiçando força humana. Então, eu tenho que ser eficiente e buscar essa capacidade de resposta usando tecnologia. Então, nós tínhamos um fluxo completamente sem automação processual. Pegamos e começamos a migrar para um novo fluxo, onde nós trabalhamos a automação, ou seja, o despacho, quando eu despacho, aquele despacho é jogado dentro do processo, ele já gera uma movimentação automática, já intima automaticamente o Ministério Público, já intima a Defensoria Pública, ele já encaminha um documento automático, porque tudo isso é pensado com antecedência. O processo não tem muito segredo. Eventualmente você tem alguma situação atípica, fora do padrão, mas quase tudo se repete. Só que se você tiver isso em grande quantidade e não tiver automação, você está morto. Você vai ter que trabalhar com um número enorme de servidores. Mas se você pensa com antecedência a rotina processual, você é capaz de, com um número menor, né, dar uma resposta eficiente e com o menor número de erro humano possível. Mas o mapa, o Atlas da Violência, que saiu hoje, do IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, mostra que aqui o número de presos provisórios é 10% a mais que a média nacional. A média nacional é 35% e aqui é 45%. Será que nesse submundo de incertezas, o crime organizado não entrou lá dentro para dar esse apoio que está faltando aí das instituições? Só que o senhor vai responder depois do primeiro intervalo que a gente vai ter que fazer agora, tá bom? Ok. O Roda Viva Amazonas volta já já. Madalena, o meu peito percebeu que o mar é uma gota comparado ao pronto meu. Olá, eu sou Yasmin Rodrigues e eu aguardo você aqui no Carrossel da Saudade às 21h30. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Vem pra cultura ver. O Palácio da Justiça, patrimônio histórico do Amazonas, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, centro de Manaus. Obra da arquitetura clássica de uma época com linhas que revelam o estilo renascentista. No seu interior, podemos ver vários trabalhos, idealizados por seus construtores, que muito impressionam. A inauguração se deu em 1900, no governo do Coronel Ramalho Júnior. A função inicial seria servir de sede do governo, mas logo abrigou o poder judiciário por muitos anos, até virar centro cultural em 2006. Valorize! Roda Viva Amazonas está de volta e aqui no centro do debate, sendo sabatinado, o juiz titular da Vara de Execuções Penais, Rony Frank Torres, e aqui nos sabatinadores, Jefferson Coronel, Shirley Assis, Saulo Borges, lembrando sempre que a gente tem o apoio cultural do Café Arte e também do restaurante Sara Comida Árabe.
Ali o Euros Barbosa, eu estou olhando daqui, ele já está pegando a ideia, né? Estou com medo de como enquadrar aí o nosso convidado. É claro que o programa é ao vivo e é muito bom a interatividade pelas redes sociais. Tá? Vai lá no Facebook, vai lá também no Mano, que você acompanha a gente ao vivo, mande a sua pergunta aqui. Eu tinha falado com relação à pesquisa do IPEA, né? Que a nossa média de presos provisórios é de 45%, quando a média nacional é 35%. Exato. E dos riscos que isso ocasiona no sistema. O tribunal vem fazendo um trabalho para reduzir essa média. Isso está sendo feito um esforço muito grande por todos os juízes da área criminal, porque já não é algo que está diretamente ligado à VEP. A VEP recebe, né, e gerencia presos que estão condenados em definitivo, e também gerenciamos os provisórios, mas os provisórios estão a cargo ainda dos juízes criminais. Então há um trabalho, inclusive, feito de buscar-se uma eficiência nesses julgamentos, até para definir se o cidadão realmente deve ou não permanecer dentro do sistema. E o tribunal vem avançando e melhorando, reduzindo essa média ao longo do tempo. Isso já se detectou essa redução, né, que antes era maior, né, esse número de provisórios. E já a nossa ideia é tentar, ainda este ano, reduzir mais ainda esse percentual. Doutor Rony, eu posso voltar aqui para o lado prático um pouquinho assim do que está acontecendo, né? A gente teve essa rebelião, esse massacre aí, e a gente tem lá 1.000 presos, que é quase 10% do total de presos aí, coisa que me parece que não havia até janeiro, até o ano passado, era muito pouco, entrou muito rápido. Não é possível obrigar o sistema penitenciário do Estado a botar, em vez de 1.000, 2.000, 3.000, ou não tem 2.000 presos querendo trabalhar, sabendo que é bom, que agrada a todo mundo, agrada aos setores que querem mais radicalismo, né? Porque é evidente que as pessoas vão preferir que uma pessoa trabalhe e pague até um pouco do custo que tem lá dentro, porque aquilo ali, eu imagino que tudo aquilo ali é consumido ou é vendido, não sei como é que faz. Agrada os direitos humanos, agrada a justiça, agrada o senhor. Não consigo ver ninguém que possa ser contra os presos estarem trabalhando diante do quadro de caos que a gente tem hoje. Não é aqui, não é exclusividade do Amazonas. A verdade, Porto Alegre é a mesma coisa, se não for pior. Né? Então, assim, não tem como obrigar, eu não sei se é da sua alçada, mas tem que ser 2.000, tem que ser 3.000. Na verdade, porque vamos falar, plantar alface não é uma coisa que custa tão caro, não, né? Não. Mas nós temos que verificar o perfil também de quem está lá dentro. E, como eu disse, quando ocorreu o evento em 2017, nós encontramos dificuldade de trazer para dentro do sistema, né, o empresário que quisesse investir ali. Todo mundo ficou apavorado. Aqui, essa alface ali, aquelas plantas, aquela coisa, aquela horta ali, é de empresário? Não, acho que ali é nosso, né, digamos ali. Está falando da padaria. Porque, veja bem, eu não posso trabalhar apenas. Boa parte da nossa população carcerária é urbana. Então eu tenho também focar numa atividade. A gente importa alface do Ceará, dizem de São Paulo, e tem alface lá sendo produzida. Porque o Estado não faz, por exemplo, tudo orgânico. Tudo orgânico. De isenção de taxas para quem investir lá, por exemplo. A prefeitura não paga IPTU, sei lá. O empresário tem um certo ganho, porque o empregado, ele tem, o detento, né, ele não ganha o mesmo que ganha um trabalhador. Mas de qualquer forma ele ganha remissão de pena, ele deixa de estar lá dentro contaminado no dia a dia de uma cela com 50 caras. Mas o que precisa, nós precisamos reconquistar essa confiança. Ele tem que ter certeza de que ele vai entrar e não vai ocorrer uma rebelião que vai destruir todo o equipamento dele. Como já ocorreu. Como já ocorreu. E isso está sendo reconquistado. Nós estamos, como não foi para você mostrar aqui, estamos com uma padaria quase pronta. É magnífico chegar lá e olha todos os presos trabalhando, porque eles sabem que aquilo ali vai ser muito bom para eles em todos os sentidos. Porque o ócio é algo que mata até causa problema até para nós dentro de casa. Ficar olhando, né, sem fazer nada, o ócio é ruim. Então, é preciso investir nisso, mas eu também preciso reconquistar a confiança desse empresariado que vai acreditar de não, eu vou investir lá, não vou ter problemas, e é por isso que o Estado está tão trabalhando para mostrar à sociedade que aquele evento, né, não foi uma falta de controle da segurança. Nós temos o controle do sistema, diferente do que ocorreu em 2017. As mortes que ocorreram ali, convenhamos, aquilo chega a ser uma insanidade.
onde companheiros de um mesmo grupo começam a se matar por conta de uma divisão interna. E no meio dos parentes. E no meio dos parentes, é algo inimaginável, que você vai buscar outros eventos. Isso não tem um registro histórico em outros estados. Porque o momento da visita dos parentes é algo muito precioso para eles. Sagrado. É muito precioso, eles preservam muito aquilo. Então essas mortes, elas fugiram completamente de um padrão, né, de previsibilidade que se pudesse imaginar aquilo ali. Então, nós estamos tratando com pessoas que perderam completamente o valor, e esse reflexo vem de fora. Porque é o mesmo grupo, né, ou a mesma, vou chamar aqui, facção, né, se destruindo. Isso é impensável. Nós antecipamos situações de conflitos entre, né, grupos diferentes, até tomamos medidas para tentar evitar conflitos. E esse o poder público hoje, ele é refém dessas facções? Não, aqui. Nós temos, claro, que refletir se a separação dessas pessoas, como nós fazemos hoje, ela é benéfica ou não. Por quê? Quando eu agrupo pessoas, eu estabeleço um maior vínculo entre elas. E aí eu tenho carimba a instituição. Esse aqui, eles começam a se identificar com aquele grupo. Isso é da natureza humana, isso não tem nenhum segredo nisso. Gerar também o maior agora, há que se perguntar, muito bem, se nós tentarmos evitar isso e colocarmos todos misturados, vai dar conflito? Vão se matar. É o risco. Então, mais eu quebro vínculos. Até onde nós estamos dispostos a correr esse risco? Quando foi realizado o último censo penitenciário, que dados ele levantou que sejam proativos nesse universo agora que nós temos atualmente? Por exemplo, jovens, né? O sistema penitenciário tem muita, a maioria dos presos são jovens. Na 7 de setembro, eu lembro que quando o presídio era 7 de setembro, eu visitei uma ala inteira, as duas celas dos dois lados da ala eram só jovens de 18 a 23 anos, todos presos por serem mulas do tráfico de drogas. Hoje, quem vai acompanhar a custódia, né? Eu passo o dia no fórum de manhã, dá uma tristeza. Só jovens. Uma tristeza, você olha aquele monte de jovens chegando, né, e a gente fica perguntando para onde nós estamos caminhando. O que nós estamos fazendo. Alguma coisa tem que ser feita, porque por mais, isso tem que ficar claro aqui, por mais que nós venhamos a construir 2, 3 presídios, fazer concurso público, e já foi cogitado em fazer concurso público para 400 agentes penitenciários, não são para 400 professores, não. É melhor privatizar isso. Sim, mas terceirizar. Isso é uma outra discussão, mas veja, o investimento está sendo feito para guardar pessoas em cadeias. Então nós temos que refletir, né, tem algo de errado. Um país como o nosso, né, onde a gente sai das nossas casas, chega numa esquina e tem crianças jogando limãozinho para receber um trocado, e não vai para frente. Precisa haver um investimento enorme em educação, a economia precisa recuperar para poder oferecer emprego para essas pessoas. Do contrário, pode construir cadeia, pode fazer palacetes, vamos continuar a encher isso. E não vai ter quantidade de juízes, promotor e defensor que dê conta disso. Posso fazer uma outra questão, Gustavo? Só com relação a isso aí, porque eu vou pegar um gancho dele aqui. Dentro das universidades, se discute muito hoje os estudantes de direito, né? Desencarceramento, né? Despenalização, não é isso? Se discute, é uma tese, né? Aqui fora não, aqui fora a sociedade deu um sinal diferente ao eleger um presidente que tem um discurso mais bélico. No Rio de Janeiro elegeu um governador que tem um discurso altamente bélico. As bancadas, e a gente tem a impressão que a população aqui embaixo caminha no sentido, não vou dizer que todo mundo, mas assim, caminha num sentido diferente do que se pensa na universidade. O que o senhor, é professor também, o que o senhor acha que existe, o que não cola aí? A universidade não pensa como as pessoas aqui fora? O que provoca essa diferença, de atitude? Lá dentro se discute uma coisa e aqui fora acontece ao contrário. Me parece muito óbvio, né? A insegurança. Todos os dias as pessoas se sentem cada vez mais inseguras. E o medo nos faz parar de pensar com racionalidade. O medo leva a isso. Então, enquanto não as autoridades que tenham essa capacidade de manter, né, um pensamento um pouco mais racional, porque a sociedade vai reagir, coloca todo mundo na cadeia, encarcera, mata, ou sei lá o que for.
mas não vai ser a solução, porque você pode usar a força por algum tempo, mas em algum momento mas não não vai ser suficiente. Não vai ser suficiente. Então, eu vejo isso na população como um resultado dessa insegurança que se vê. A pessoa sai assaltada dentro de um ônibus. Outro dia, a moça que trabalhava comigo levou o dia e foi assaltada dentro do ônibus. Quer dizer, dentro do ônibus. Isso é impensável em um outro país onde a pessoa pegue um ônibus no transporte público. Doutor, quando terminou aquele semiaberto, né? Depois o senhor pode explicar direitinho se terminou ou não, o que foi feito. Sim. O crime organizado se aproveitou dos amigos e dos familiares para levarem armas e drogas novamente. Aí com o PET scan, essas coisas, aí ficou mais difícil. Sim. Hoje, inclusive, foi preso um advogado tentando entrar com drogas dentro de pasta de dente, mais pomadas e tal. Os senhores ficaram atentos para essa mudança de comportamento? Sim, sim. Como eu disse, o Estado, quando passou a ter um controle mais efetivo, isso faz com que quem está lá dentro tente buscar alternativas, né? É sempre assim, um trabalho de gato e rato. Você acha fecha uma passagem, ele vai tentar buscar alternativas. E nós estamos atentos a essas mudanças. Uma das preocupações nossas, inclusive, né, é a audiência de custódia, e não bem a audiência de custódia é um problema, mas a vinda do detento, do sistema para dentro, para a sala de audiência, onde ele tem contato, e a gente não consegue evitar aquele contato com o familiar ou com pessoas, e nesse contato ele termina colocando algo no bolso. Tanto é que quando eles voltam para a unidade, né, antes de entrar, eles fazem uma revista lá e encontra celular e tudo mais. Tudo. Então, está havendo um investimento muito forte no tribunal, né, para tentar fazer com que essas audiências sejam realizadas por videoconferência. Uma economia de 7 milhões e meio de enorme para o Estado. Ali, né? A segurança no fórum melhora, e não só para juízes, para servidores, mas até para aqueles que frequentam o fórum, né? Porque lá no fórum não estão apenas pessoas que vão cuidar dessas questões ou acompanhar questões da área criminal. Tem questões tem várias que tratam de família, civil e tudo mais. Então a questão de segurança ela tem a sua importância, e o tribunal está atento a isso, está fazendo investimento com a SEAP, e se Deus quiser, outras salas para a realização de audiência e de conferências serão implementadas. Lá da VEP já realizamos essas audiências, né? E às vezes, né, há um questionamento, você está se distanciando, não consegue ter o contato direto, né, com o condenado, então com aquele que está sendo objeto de uma acusação, ainda está em processo penal. Qual é o percentual, doutor Rony Frank, hoje, de ex-detentos que voltam a transgredir novamente e retornam? A reincidência dentro do sistema eu teria que analisar. Eu não tenho esse número total, porque a SEAP deve ter. A SEAP deve ter. Esse número não tenho. E o senhor falou agora que não adianta construir presídios, mas em 2017, após aquele massacre, o então ministro da Justiça esteve aqui no Amazonas, o Alexandre de Moraes, e prometeu recursos da União para construir um novo presídio. Esse dinheiro chegou? Esse é um outro problema que precisa ser enfrentado. Muitas vezes o governo federal... Eu lhe fiz essa pergunta porque a especulação é que o Moro vai vir aqui. Bom, que ele venha, vai ser bem-vindo, precisamos de ajuda. Mas o que acontece? O governo federal muitas vezes aloca recursos, de fato, mas o que está faltando aos estados, né, é apresentar projetos que possam... consistentes, né? Consistentes, organizados. E se você não tem uma estrutura administrativa muito eficiente, que tenha capacidade de apresentar para o Departamento Nacional Penitenciário um projeto dentro dos requisitos que eles desejam, você não consegue aqueles recursos. Há um excesso de burocracia para se conseguir fazer uso do recurso federal. E isso tem dificultado os estados a fazer uso de recursos que muitas vezes poderiam ajudar na construção dos presídios. Mas há que se considerar que não basta levantar o prédio. Levantar tem que se manter o prédio. Você tem que ter uma estrutura interna capaz de fazer aquilo funcionar. Um economista aqui do Estado disse que o valor do prédio equivale futuramente, anualmente, no custo da manutenção desse mesmo prédio ao longo de cada ano.
É isso mesmo a conta? É, por aí. Eu acho que até mais, né? Porque você tem que ter pessoas qualificadas. O aparelhamento. O aparelhamento, assistentes, médicos, psicólogos, agentes, e isso tem um custo permanente, né? E o Estado muitas vezes não consegue responder a essa demanda, porque existem limites na lei de responsabilidade fiscal e uma série de outras demandas sociais que o Estado sofre. Ele fica sendo assim, pressionado para saber se investe aqui ou acolá, não é tão simples assim. Doutor, o senhor falou há pouco que tem 1 ano e pouco, né? Um na ano. vara de execuções. Mas eu acredito que cada dia deve ser como viver 5 em um dia. Né? É uma angústia. O senhor se sente assim, à vontade para dizer, para fazer uma análise e dizer em que melhorou, por exemplo, o Cristóvão agora citou a questão lá das portas detectoras de metal. Né? E assim, a gente viu de um tempo para cá a questão de uma empresa sendo, aliás, mais que uma, né? Sendo, vamos dizer assim, coparceira do Estado na administração de algumas unidades. Tivemos aí também, se não me engano, em 2015, a audiência de custódia. Sim, foi implementada pelo tribunal e inclusive está sendo ampliada e melhorada cada vez mais. O que isso melhorou? O que seria pior se nada disso tivesse sido feito? Ou a gente está fazendo, a gente está enxugando o gelo? Bom, nós temos que fazer alguma coisa de fato e está sendo feito. Mas o que eu estou questionando, e já coloquei aqui, é que tudo que se fizer aqui não será suficiente se nós não estancarmos a sangria de estar. Nós estamos trabalhando aqui na consequência, né? E existe uma causa, e essa causa cada vez mais cada vez está mais intensa. Mas temos a capacidade de melhorar em muito. A custódia ela tem sido muito eficiente porque ela é capaz de ler, de fazer uma leitura se aquele evento praticado que foi levado à justiça, né, deve ser suficiente para se manter alguém preso ou não. E os juízes estão fazendo um trabalho muito interessante, né, do ponto de vista social, porque eles conseguem fazer aquela análise inicial antes até do início da ação penal, porque você está com um evento que ocorreu, foi preso em flagrante, se submete a uma análise, aliás, tem um promotor, tem um defensor, tem um juiz, e, de certa maneira, aquela pessoa que está ali presente, ela se sente ouvida, ela se sente lembrada pelo Estado, né? Ela não foi simplesmente colocada dentro da cadeia sem que pudesse falar alguma coisa. O coronel Vinícius chegou a dizer para a imprensa, logo depois desse evento de domingo e de segunda, das mortes, que eles monitoravam uma das cadeias, uma das unidades, e que eles chegaram lá em 3 minutos. O que falta para impedir que uma quantidade tão grande de mortes aconteça? Aparentemente, a gente que está aqui fora, a gente tem uma ideia de que eles dominam lá dentro, né? Aí a gente vê um projeto desse que tem 1.000 dos presos participando. Se eles dominam lá dentro, como é que eles não fizeram nada ainda para impedir que esses presos participem desse projeto, assim como eles têm o poder, que também é uma coisa que é muito falado aqui fora, de fazer com que o preso, ao sair da cadeia, o preso provisório, ao sair da cadeia, venha cometer crimes em nome deles. A mando deles, né, por ordem deles. Sim. Então, assim, tem um outro ponto, por exemplo, as mortes de 2017. Eu não sei se pode se dizer que foram mais violentas, mas eu acredito que mais sangrentas. Houve uma quantidade de presos aí mortos por asfixia, né? Isso talvez seja um indício de que eles tinham poucas armas. Na verdade, nesse evento não tinham armas. Pois é, não tinham armas. E eu recordo que, eu acredito que no governo que foi, não sei se pode chamar de complementar, eu lembro que o coronel Cleiton, na SEAP, ele fazia regularmente revistas nas cadeias para tirar celulares, para tirar estoques, para tirar armas brancas e armas de fogo até. Sim. E, assim, isso não demonstra que há um controle do Estado e que não há bem um descontrole assim, mas aí a gente ouve a Folha de São Paulo dizer que um dos secretários negociava com os bandidos pela paz na cadeia. Aí eu lhe pergunto também, eu sei que são várias perguntas, estou tentando aqui organizar, mas vamos lá. Eu sei que são várias perguntas numa só, eu lhe pergunto também, é preciso negociar, porque
Se esses presos têm em menos de 48 horas chances de matar mais de 50 companheiros de cela, né? Assim, o que eu quero dizer, é possível afirmar que há um controle ainda, apesar dessa situação da facilidade que eles têm de matar tantas pessoas? O que eu posso dizer, Saulo, é o seguinte: nós não aceitamos negociar. Isto está completamente fora de questão. Se alguém lá atrás decidiu negociar, não estava sob a nossa gestão na época, isso ocorreu antes da nossa entrada. Se alguém fez isso, fez por conta própria e fez muito errado, porque o Estado não pode aceitar negociações ali dentro. Ou ele se faz presente e se impõe, ou é melhor dizer que não existe. Então, nós não podemos aceitar hoje que alguém dite regras ali dentro. O senhor está dizendo, mas isso não está bem. Sim, mas nós vamos superar isso. E esse evento deixou bem claro que eles não têm mais o controle. Porque no momento em que as mortes são cometidas por asfixia mecânica... Dentro das celas? Dentro das celas, é sinal que eles não têm mais acesso aos armamentos como tinham antigamente. E isso praticamente se deu por conta de uma luta interna de um racha de um grupo criminoso. E não um ato de rebelião contra as situações do presídio. Não houve, depois que terminou, não vieram reclamações, não vieram petições para melhorias de banho de sol, seja o que for. Simplesmente queriam matar, por domínio, domínio do grupo. Alguém queria dominar o grupo, matou companheiros. O que, eu repito, é insano. São pessoas que estavam ali, em princípio, vinculadas de alguma maneira, e de repente resolvem se matar. Como nós vamos conseguir evitar um comportamento desse completamente fora do padrão? Porque você vê em outros locais brigas entre facções. Facção A brigando com a B, e você tem que tentar, com o uso da inteligência, que está sempre tentando levantar dados e evitar que esses fatos se repitam, porque no final termina sendo responsabilidade do Estado. Mas a leitura desse evento completamente atípico não foi possível. Aprendemos com ele e agora sabemos que ele pode acontecer e vamos tentar ver o que devemos ou podemos fazer para que isso não volte a se repetir. Mas, repito, o Estado não pode ser colocado como um omisso ao longo desse tempo todo, depois da tragédia de 2017. Porque o que me entristece é que a mídia nacional, quando colocou a questão a nível do Brasil, não mostrou o que se fez aqui. Não mostrou o trabalho feito pelos promotores, pelos juízes, pelos servidores da SEAP, pelos servidores do Poder Judiciário, pelos defensores públicos, que é magnífico. Se você for e acompanhar o esforço feito por todos eles... Isso é recente? Sim, o que mudou de janeiro para cá? Mudou o governo, nós tivemos um período turbulento com governos aí, aquela coisa toda antes de 2019, e agora a gente tem um governo novo. Então, assim, não é uma pergunta política, óbvio, mas na prática, de lá para cá, o que mudou? É isso que o senhor está dizendo? O senhor fala nós o tempo todo. Eu falo porque não se faz nada sozinho. Há um equívoco de que o judiciário vai resolver. No judiciário, ele tem a sua participação importante dentro de todo esse controle, todos esses eventos, mas ele não vai fazer e não vai resolver nada sozinho. Nós não temos, se alguém falar isso, está cometendo um grande erro. O trabalho é sempre conjunto, porque no final todos nós somos Estado. Cada um, claro, com as suas atribuições, com as suas competências, mas no final estamos todos no mesmo barco. E por isso que eu defendo muito a aproximação e o trabalho articulado, porque ele será muito mais eficiente, não ter que fazer retrabalho, como se costuma fazer quando os órgãos trabalham de forma separada. A gente vai ter que fazer mais um intervalo, mas eu queria colocar o telespectador aqui na conversa também. Aí o senhor responde na volta. A Rosiane Oliveira, lá do Planalto, diz que cada vez mais vemos mulheres de presos se envolvendo com a criminalidade, com o tráfico. E hoje em dia elas passam a ser protagonistas do tráfico quando o marido cai.
o que vocês atribuem a esse comportamento, né? E parece um vírus que é repassado para os familiares. O senhor responde na volta. O Roda Viva Amazonas vai para o segundo intervalo, a gente volta já para o último bloco. É preciso uma reflexão. Em um abrigo onde vivem tantos corações, 4 irmãos aguardam a vez de ter um lar de verdade. João Gabriel pensa em cursar mecatrônica. Também gosta de jogar videogame. Para João Mateus, toda brincadeira vira festa. Pedro Lucas segue o mesmo naipe. Brincar sempre se torna uma aventura. Pérola é uma meiga princesa, cheia de talentos. No projeto Encontrar Alguém, você pode ajudá-los a ter uma família. Procure a vara da infância e juventude e descubra o real sentido de doar e receber amor. Olá, sou João Mateus, tenho 9 anos. Eu e meus irmãos sonhamos ter uma família. Apoio TV Cultura do Amazonas. Campanha Nota Fiscal Amazonense. Se você é cadastrado e não abre mão do CPF na nota, pode concorrer mensalmente a prêmios especiais. O próximo sorteio será quarta, dia 12, ao vivo, logo após o Jornal do Meio-Dia. Aqui na Cultura e em nossas mídias digitais. A TV Cultura do Amazonas apoia a educação fiscal. O Roda Viva está de volta e aqui no centro do nosso Sabatina hoje, o doutor Rony Frank Torres, da Vara de Execuções Penais, e aqui na mesa de debate, Jefferson Coronel à minha direita, Shirley Assis aqui à esquerda e o Saulo Borges aqui à direita, e o Euros, agora finalizou. Agora eu estou vendo ali que está quase pronta a caricatura do doutor Frank, lembrando do apoio cultural do Café Arte e também do restaurante Sara Comida Árabe. Só para complementar a pergunta da Rosiane Oliveira, lá do Planalto, sobre as mulheres que entram no tráfico quando os maridos caem. Né? E ela fala, parece um vírus passar para os parentes de criminosos que acabam caindo no tráfico. Exemplo da mulher que supostamente foi pivô da briga entre os grupos lá no presídio. Bom, não é incomum, né, que a família seja arrastada para ocupar esse espaço, esse vazio deixado pelo marido, pelo irmão, ou alguém da família que foi preso. Aliás, é importante deixar bem claro para a sociedade, né, que quando alguém vai para a cadeia, ele não vai só, vai com ele a família, porque toda a família fica preocupada, comparece, e às vezes fica completamente independente daquela situação. É angustiante você ver ali mães, irmãs, filhos tentando falar com os presos, mas é um fato. Porque aquele cidadão que estava traficando, ele, de alguma maneira, os recursos que ele obtinha para poder sustentar a família era do tráfico. Na hora que ele cai, a mulher toma o lugar dele. E isso é muito triste, o que mostra que nós precisamos, com muita urgência, de políticas públicas para tentar superar esse problema. Doutor, quando o general Teófilo, que foi comandante militar da Amazônia, assumiu a Secretaria Nacional de Segurança Pública, no começo do governo federal, deste governo, ele disse uma frase assim, perguntaram para ele sobre construir mais presídios ou investir mais em educação. Ele disse, eu gostaria muito de investir mais em educação, mas eu vou ser obrigado a construir mais presídios. O senhor concorda com isso? Temos que ter um equilíbrio nisso, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Precisamos, claro, melhorar o sistema, o que está aí não é suficiente, mas não podemos nos esquecer da educação. E eu acho que o investimento, se for possível, tem que ser mais forte lá. Porque eu estou aqui trabalhando com uma situação que demonstra a falência do Estado nessas políticas. Vejo que 65%
dos detentos, dos que estão hoje na penitenciária, são semi-analfabetos. E é 1% da população, né? Que está dentro dos presídios. O problema hoje é que se construir mais lá, vai faltar aqui, aí todo mundo fica com horror aqui, aí aumenta esse pânico, né? Pois não é que não possa fazer isso. Mas, então, assim, como lidar com isso? Inclusive o Estado, recentemente, né, até não renovou mais o contrato com a gestão privada, está buscando um novo modelo de gestão. Você está falando da Humanizare, a empresa eu não gosto de mencionar nomes, né, até porque... Na mídia nacional, né, e local também, né, como mais criticada em termos de gestão. O fato é que o governo atual, ele não renovou esse contrato, ele está reanalisando, né, os modelos de gestão. Isso é um debate sendo feito, inclusive, com o Ministério Público. Mas ela também continua cumprindo as atividades, não? Porque não foi realizada a licitação. Até porque, como disse o próprio governador, né, não é possível dizer, olha, sai todo mundo. Alguém tem que ficar lá aguardando. Quem é que vai trabalhar? Público ou privado? O que você acha dela? Essa é uma discussão muito complexa. Ou terceirizado, né? Eu estava lhe falando, desculpa eu interromper, Cristóvão, de novo. Porque todo mundo queria fazer essa pergunta, né? Então vamos de uma série que tem as prisões mais severas do mundo, né? Num desses canais de séries. E lá tem um rapaz que foi presidiário durante 12 anos de forma injusta. Ele passa uma semana dentro de presídios no mundo, os piores presídios. Aliás, começou por Rondônia, começou por Porto Velho. E ele mostra alguns exemplos, os mais interessantes, né? A sangria a gente já conhece, né? Mas os mais interessantes são na África, em países, inclusive em Serra Leoa, complicadíssimos, presídios que eram violentíssimos, e que o índice de retorno à criminalidade era de 70% a 80%, caíram para 17%, tipo 20%, com terceirizações, inclusive de instituições religiosas. Entendeu? Então são experiências bem sucedidas. É interessante essa série, porque ela tem coisa que não deu certo, mas tem muitos exemplos ali que deram certo. Eu acho que todo modelo que se propuser vai trazer seus problemas, seus ganhos e suas perdas. É preciso analisar também o que servirá para nós, porque às vezes o que funciona em Nova York, né, não vai funcionar, ou na África não vai funcionar aqui. Temos que analisar, realmente isso vai funcionar aqui, tem que haver reflexão. E é claro, não eliminar talvez o investimento privado, porque eu tenho quase certeza de que hoje o governo, não só estadual, federal, não tem capacidade para fazer investimentos de peso para resolver isso a curto prazo. A meu ver, eu acho que está com dificuldades para isso, e todo mundo sabe que a crise política está aí e isso é fato notório. Tem que botar para trabalhar. Juiz Rony Frank, aproveitando a sua experiência à frente da Vara Fiscal Estadual, eu queria mudar um pouco aqui a tônica da nossa conversa. Agora eu quero voltar para os crimes contra a ordem tributária. Vamos falar um pouquinho de corrupção. Sim. Quantas pessoas já foram condenadas no nosso estado em relação à corrupção? E quanto de fato foram condenadas aqui, se é que o foram, e devolveram dinheiro? Bom, não existe hoje no tribunal, né, uma vara especializada. Não, nós temos, quando eu trabalhei, deixar bem claro, na área fiscal, eu trabalhei na parte de execução fiscal, na cobrança, né, na implementação. Então o senhor trabalhava com sonegadores? Tentar ser eficiente na recuperação de créditos que não foram pagos por essas pessoas. Mas não levava isso para o lado criminal, né? Existe um trabalho hoje feito pelo Ministério Público, né, onde se está tentando montar toda uma equipe foi construído um grupo, né? Uma equipe que não é só o Ministério Público, é também o Estado, mas eles estão sugerindo ao tribunal que nós tenhamos uma vara especializada para tratar desses temas. Tivemos uma pequena experiência, de alguma maneira, um ano atrás, mas ela não trouxe o efeito necessário. A partir da Maus Caminhos, não? Não. Há um levantamento, né, de que quando você também trata a questão com a natureza, busca a natureza criminal também, não só a cobrança, né, de pegar o patrimônio, né, a recuperação de crédito é mais rápida e você consegue fazer com que o Estado consiga recursos que antes não seriam possíveis. Mas, assim,
o Poder Judiciário vai fazer estudos ainda para saber se nós temos demanda que justifique uma especialização. Crimes que tratam não só de crimes tributários, mas crimes contra a administração pública em geral. Que às vezes são piores, né, do Exato, que os crimes que aqueles que eles no presídio cometem. Eles trazem um impacto muito grande na Nós tivemos, por exemplo, uma época, os crimes cibernéticos, que se tornaram muito comuns. Você faz uma compra e a pessoa não te entrega, entre outros crimes que acontecem por aí. Foi criada uma especializada, mas me parece que ela foi desativada, apesar da quantidade. No Poder Judiciário, não. Apesar uma vara, da quantidade não. Não, ela não existe. Talvez uma delegacia sim. Mas o Judiciário não criou. Agora, o que nós estamos fazendo, né? O Poder Judiciário está analisando demandas, né, e tentando examinar se é preciso fazer redistribuição de competência. Recentemente nós fizemos isso, até para dar uma resposta à sociedade em crimes que tratam que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Nós tínhamos apenas uma vara, né, e nós tínhamos 6 varas da Fazenda. E com a criação do juizado, a nossa demanda diminuiu um pouco. Então nós pensamos onde está havendo pressão processual, uma resposta judicial eficiente nesta vara aqui que estava realmente se estrangulando, não porque a juíza lá não trabalha, pelo contrário, trabalha demais, mas o processo, né, aquele tipo de processo, ele é muito complexo, muito difícil de se instruir e precisa de muita cautela, porque senão você causa tragédias de todos os lados, né? E então o que se fez? Nós eliminamos uma vara da Fazenda, pegamos aquele acervo e redistribuímos entre as outras varas da Fazenda, nós suportamos isso, mas suportamos com alegria, porque nós sabíamos que aquela outra vara iria ser direcionada para uma competência que precisava de uma resposta mais eficiente. E aí se criou uma segunda vara de crimes contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. Então essa gestão de competências, né, essa análise de demanda, ela está sendo feita pelo tribunal e evitando que nós tenhamos que aumentar despesas. Nós reorganizamos as nossas competências, nos tornamos mais eficientes em alguns locais, em algumas áreas onde não está havendo uma resposta jurisdicional eficiente. Só rapidinho, pelo grande número de presos agora, inclusive pessoas que violaram crianças, adolescentes, grande nível de estupro, praticamente só teria que construir um presídio só para esse tipo de preso agora. Na verdade, eu vou dizer uma coisa aqui para os senhores. Se nós cumprirmos hoje os mandados só da VEP, que estão pendentes de cumprimento, só da vara de execução penal, eu não tenho unidade capaz de absorver. Nós temos mais de 2.000 mandados de prisão para cumprir. E um pequeno número de oficiais de justiça. Não, o número de oficiais de justiça também é reduzidíssimo, não é isso? Mas esse trabalho é feito pela polícia. O problema é que essas pessoas, né, elas simplesmente desaparecem. Não são pessoas fáceis de encontrar. Elas desaparecem, não. Eu vou para o interior, não são pessoas que usam cartão de crédito. Não é tão simples. Não deixam rastro? Não, elas somem. Elas se infiltram em comunidades. 2.000 pessoas. 2.000 mandados. Se nós, só da VEP, não tem hoje, não tem espaço. Não tem. Eu teria que tirar todo mundo que está aí e colocar só esses 2 Então o general Teófilo tem razão, tem que construir mais presídios. Né? Tem, mas nós temos que gerenciar também o encarceramento em massa. Veja o que Obama fez quando estava como presidente, ele foi visitar os presídios federais, lá, os presídios americanos. Foi pedir, pelo amor de Deus, que parasse de prender tanto. Porque nem o sistema americano, que tem recursos, estava conseguindo dar resposta àquela massa. Mas aí eu queria fazer essa pergunta aqui. Na Suécia e na Holanda, eles conseguiram fechar algumas prisões com algumas medidas simples, né? Enfoque mais compreensivo na questão em relação às drogas, eu acho que é o primeiro caso, sem reincidência, penas alternativas, né, para pequenos roubos, furtos e lesões. E, na sexta-feira passada, o deputado federal Alberto Neto esteve aqui e citou alguns exemplos que ele está com uma frente parlamentar de combate ao crime organizado e essa questão das prisões, e alguns exemplos no Brasil que estão funcionando, né? Como lá no Rio Grande do Norte, acho que citou outro em Minas Gerais e outro não me lembro agora. Mas também o mundo acabou primeiro lá, né? Nós já temos instrumentos legislativos... Acabou. Foi terra arrasada. Arrasada para chegar aí. Nós já temos instrumentos legislativos que permitem o uso dessas alternativas, né? Inclusive a VMEVA trabalha muito com isso, e está instalada. Mas
eu pergunto a eles, por que na Alemanha, né, ou na Suíça tem boas cadeias? Lá não tem FDN. Não, porque não tem preso. Não tem PCC, não tem Comando Vermelho. Veja só, quanto maior a desigualdade social, maior a violência. Nós precisamos trabalhar, reduzir desigualdades sociais, e aí nós vamos ter menos presos. Porque se mandar para a Alemanha, ou para a Suécia, ou para a Holanda, para a massa de presos que nós temos, duvido que eles consigam manter a qualidade em suas prisões. É impossível, por conta desse impacto enorme que existe dentro do sistema. O custo é enorme. Então nós temos, claro, tentar com a nossa capacidade, a nossa criatividade, tentar reduzir, né, esses problemas que existem no sistema, reduzir, humanizar o sistema o máximo possível com o trabalho, mas temos que ter a consciência de que tudo que fizermos lá não será suficiente se do outro lado não houver. Isso precisa de mudança de lei? Não, isso é preciso de investimento em política pública. Nós temos instrumentos legais muito interessantes para trabalhar a questão. Então a gente não precisa da lei do Moro aí, a lei anticrime? A lei, bom, existe uma proposta, na verdade a proposta dele parece que traz rigores maiores. E eu não vejo isso como algo favorável. Ele dá uma resposta à sociedade que pede por mais segurança, mas ele não traz uma resposta do outro lado. Da causa. Da causa. E isso é preocupante. Ele continua agindo muito em cima da consequência. Exatamente. E enquanto isso não for repensado, não houver reflexão, nós vamos continuar a ter rebeliões e não vamos manter, com os recursos que temos, né, a qualidade. Vamos fazer esforços, mas eles é mesmo que enxugar gelo. O senhor tocou num ponto bastante interessante agora, que se chama custo. O Amazonas já tem o preso mais caro do Brasil. 4.000 e poucos reais custa um preso mensalmente para o Estado. Se não é custo, já que pagamos pelo custo mais alto do país, é eficiência mesmo que falta? E bom, a questão do preço é preciso olhar com cuidado com o que é custo, porque isso é até uma questão que foi levantada pelo secretário junto ao Departamento Nacional. Nós não temos como aferir exatamente se temos o preço mais caro ou não, porque os critérios de análise do contrato, eles não são os mesmos que são feitos para análise de outros estados. Por exemplo, de repente aqui o contrato oferece assistência jurídica, comida, babá, e o lá de São Paulo, que é mais barato, não entra com isso. Quem entra com medicamento e médico é o Estado. Então, é preciso fazer porque o custo levava em consideração principalmente o gasto com aquela empresa que o senhor não quer falar o nome. Na verdade, foi feito um trabalho muito bonito e forte pelo Ministério Público na fiscalização desse contrato, né? Junto, inclusive, à terceira vara da Fazenda Pública, lá com a doutora Etelvina, inclusive um trabalho muito intenso, onde resultou, inclusive, em vários acordos, né? Táxis já foram realizados e fechados, garantindo a melhoria no transporte, na alimentação e uma série de serviços que estavam, vamos dizer, não estavam sendo cumpridos a contento. E o Ministério Público, junto com o Judiciário, conseguiu, vamos dizer, resolver e contornar esses problemas que estavam acontecendo. Mas é preciso verificar se realmente esse custo ele é mais alto ou não, porque eu teria que comparar contratos para saber se exatamente é mais barato ou mais caro que em alguns outros estados. Doutor Frank, a gente vai ter que encerrar o programa, já está no último minuto, mas eu quero só registrar aqui que a Leila Maria Torres, ela elogia aqui a sua participação, diz que o entrevistado foi bem escolhido, mas que é muito triste uma pessoa que vai presa e com ela leva a família junto. O senhor tem um minuto para encerrar o programa. Tá. Bom, o que eu queria dizer é que a minha preocupação e o meu desejo de vir aqui era para dizer à sociedade amazonense, ao nosso Estado, que não pense que nós ficamos omissos durante esse tempo todo. Isso nos entristeceu bastante. Tivemos a tristeza das mortes, isso para mim foi chocante. Eu digo para vocês, teve um dia lá que eu fiquei em casa pensando, foi que faltou? Foi que faltou? Tanto trabalho, tantas audiências, tanta vontade, o que foi que faltou? E
E não posso deixar de vir aqui falar para a sociedade amazonense, nós trabalhamos muito. Juízes, defensores, promotores, servidores do Poder Judiciário, da SEAP, e vamos continuar a trabalhar mais ainda para que o sistema penitenciário do Amazonas não seja novamente notícia nacional. Era isso. Doutor Frank, a gente agradece a sua presença aqui. Queria convidar o Euros para fazer a entrega da caricatura e a ideia que ele elaborou aqui. Obrigado. Está todo mundo curioso. O senhor escolhe uma câmera dessas duas aqui, mostre, por favor. Até que ele conseguiu me deixar mais ou menos arrumado, né? Jefferson Coronel, obrigado pela presença, Obrigado, por ter matado saudade aqui com a gente, né? Companheiro de tanto tempo. Shirley Assis sempre aqui com a gente. Saulo Bode também, pela presença séria, forte. Euros aos colegas cinegrafistas e a você que participou aqui com a gente e já está convidado para a semana que vem voltar a participar, né, a nos ajudar a entrevistar aqui convidados muito especiais dos assuntos relevantes do momento. Uma boa noite e até lá.